Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo e hoje eu vou responder uma pergunta de uma seguidora muito querida lá do Instagram, a Lu. Ela estava me perguntando como eu faço para fazer o meu horário, o meu cronograma de atividades do dia a dia. Porque, para quem ainda não sabe, além de trabalhar em casa e ser uma empreendedora, eu tenho duas crianças e tenho a guarda dessas crianças, então a minha rotina realmente é muito maluca. A primeira coisa que eu queria falar com vocês e respondendo a pergunta da Lu é que eu não tenho uma rotina definida. Já tentei várias vezes e continuo tentando colocar uma rotina aqui em casa, mas é quase impossível quando se tem duas crianças ainda dependentes. Né? No caso, eu tenho uma criança de 4 anos e uma criança de 6 anos. Os meninos são super tranquilos, mas eles precisam ainda ser olhados, ser cuidados. E todo mundo sabe que criança adoece de uma hora para outra. É um negócio assim, sem explicação. Tá tudo bem e aí de repente eles ficam doentes, do nada. E aí a gente acaba mudando toda a nossa rotina em função de atendê-los, dos cuidados médicos e de tudo que tem que ser feito. Porém, mesmo com tudo isso, eu vou contar um pouco como funciona a rotina aqui de casa. Eu divido a minha agenda semanalmente aqui na biscoitaria. Então, aqui na biscoitaria eu tenho os pedidos da semana. Normalmente, a maioria desses pedidos são entregues de quinta-feira em diante. E aí eu também separo os que são para quinta, os que são para sexta e faço uma nova separação por prioridade daqueles que às vezes são muito trabalhosos ou que são uma encomenda muito grande. Então, no caso, eu não teria como fazê-los num dia só. Então, se eu tenho uma encomenda muito grande ou que eu sei que eu vou demorar 3, 4 dias para fazer, talvez porque eu vou ter que dar camadas nos biscoitos, deixá-los secar e tal, eu já dou um destaque na agenda para quando eu fizer a programação da semana, eu já saber que tem aquele detalhe ali que tem que ser observado na minha agenda da semana. Segunda-feira é um dia que eu costumo tirar de folga para mim. Hoje mesmo é segunda, eu não tô com esse dia de folga, mas normalmente eu costumo fazer algumas coisas que não são práticas, por exemplo, fazer os biscoitos. Segunda-feira também é o único dia da semana que as crianças estão com o pai deles, então é o dia que eu tenho para fazer essas coisas, ir para a rua resolver alguma coisa ou até fazer compras. Então eu sempre deixo a segunda-feira mais ou menos reservada. É na segunda-feira também que eu sempre tento montar essa agenda de programação da semana. Nem sempre eu consigo, mas eu tento fazer isso. O que acontece? Eu vou dando andamento às encomendas que são entregues primeiro, fazendo-as primeiro. E no meio dessa confusão está a rotina da casa e está o meu cuidado com as crianças. Então as crianças ficam em casa de manhã e estudam à tarde. De manhã é um horário que às vezes eu consigo produzir biscoitos, às vezes não. Porque depende também da demanda das crianças. Tem dia que eles estão super tranquilos e eu consigo ter uma produção fantástica. Tem dia que não rende nada, absolutamente nada. Então, certo, eu acabo tendo à tarde de terça, quarta, quinta e sexta. E muitas vezes eu trabalho nos finais de semana também. Por isso que eu coloquei essa folga para mim na segunda-feira. Outra coisa que acontece é que eles chegam da casa e chegam da escola e eu tento ficar um pouco com eles. E aí a gente tem dever de casa, essas questões. Eu tenho o Márcio, né, meu namorado, que me ajuda com as crianças também. Quando eu tenho muita encomenda, aí eu tento conversar com as crianças, né? Olha, a mamãe tá com muita encomenda. Hoje eu não consigo ficar com vocês, eu vou ter que trabalhar à noite para suprir, né, esse tempo que eu preciso para fazer as encomendas. Se eu deixar tudo para amanhã, a mamãe não vai conseguir entregar as encomendas. E isso é muito interessante de se fazer, conversar com a criança, claro, dentro de uma linguagem que ela compreenda, mas mesmo sendo uma criança pequena, é importante que ela compreenda a importância do trabalho da mamãe, do papai, seja lá quem for, mesmo dentro de casa. Não só a importância financeira, claro, eu sempre mostro aos meninos que as coisas têm valor, que tem um custo. Tá vendo a mamãe paga na conta, ela tá pagando no supermercado. Tudo isso o dinheiro tem que vir de algum lugar. Mas eu tento mostrar para eles também como é importante para a mamãe, enquanto pessoa, ela ter um trabalho
e quanto é importante que eles respeitem esse trabalho. Não é fácil colocar isso na cabeça das crianças. O João mesmo, que é o meu pequeno de 4 anos, ele às vezes ataca os biscoitos. Eu às vezes entendo que é uma forma dele se manifestar, que ele quer que a mamãe fique brincando, curtindo ele em vez de estar trabalhando. Mas eu bato o pé na importância do trabalho, bato o pé para que eles entendam que o trabalho não é mais importante que eles, não é essa questão de hierarquia, mas que as duas coisas têm que existir, têm que funcionar bem. E aí, aos poucos, à medida que eu estou vendo que eles estão amadurecendo, que a biscoitaria também está se organizando nos processos, eu tenho tentado ir organizando essa agenda para que a semana fique mais leve, que eu não fique tão desesperada para entregar as encomendas e que eu tenha uma margem de segurança para as doencinhas oportunas que aparecem, as febres, as gripes, as demandas que podem surgir e para eu poder ficar mais tempo com as crianças. Então é assim que eu organizo, entre aspas, a minha rotina. É quase impossível a gente ter uma rotina realmente definida quando se tem crianças tão pequenas e trabalha em casa. E aí eu não citei aqui que às vezes também eu viro a madrugada trabalhando quando eu tenho muita encomenda. Então, assim, é uma coisa que nem eu não aguento virar muitas madrugadas mais, já não tô tão novinha, mas quando precisa, eu organizo também para trabalhar até mais tarde e adiantar. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, no caso dos biscoitos, eu acredito que em outros trabalhos também, é a gente entender os processos do trabalho até que aquele produto fique pronto. Então, uma coisa que eu tenho praticado muito e que tem funcionado é, por exemplo, dividir os biscoitos pela mesma paleta de cores, porque às vezes são cores muito parecidas que eu já posso adiantar aquele trabalho, porque eu acabo perdendo muito tempo fazendo os glacês coloridos nos pontos corretos, e às vezes eu chego em cores que é só por mais um pinguinho, eu chego numa cor de uma outra encomenda. Então uma coisa que eu tenho feito é dividir as encomendas por paleta de cores, além da data de entrega. Quando elas são da mesma semana, eu consigo dividir dessa forma. Outra coisa também é entender o processo, como eu disse. Então, por exemplo, alguns momentos a gente precisa que uma camada do glacê seque para a gente dar a segunda ou a terceira camada ou fazer uma pintura. Então, às vezes, compensa eu trabalhar um dia 1 hora a mais à noite, parar 1 hora mais tarde e já deixar os biscoitos secando a noite inteira para que no dia seguinte eu já comece trabalhando. Porque se no dia seguinte, por mais que eu levante às 5 da manhã e dê aquela camada base, eu vou ter que aguardar o processo de secagem. Então perde muito tempo. Então essa otimização do processo de trabalho, a partir do momento que você entende o que você está fazendo, pode ajudar muito também para que você consiga fazer tudo em menor tempo. Espero ter contribuído de alguma forma. Estou contando rapidamente, né, como é o meu dia a dia aqui, como eu me organizo com a biscoitaria e com as crianças. Espero ter te respondido, Lu, e respondido também outras pessoas que trabalham em casa, com processos artesanais, confeitaria, etc. Convido-os a seguir a gente no Instagram. A gente tem um Instagram da Biscoitaria, o meu Instagram pessoal tá na bio da Biscoitaria. E curtam o nosso vídeo e sigam o canal, que a ideia é preparar vários vídeos com dicas. Se quiser nos mandar alguma pergunta também, alguma ideia de vídeo, estaremos à disposição, tá bom? Beijo grande, até o próximo vídeo.